Bom, estamos aqui às 2h05, então a gente vai dar início, né? Em primeiro lugar, agradecendo a todas as pessoas que estão aqui presentes. Nós temos aqui estudantes da disciplina didática da língua portuguesa da nossa universidade, o UFRJ, do curso de pedagogia da UFRJ, mas como é um encontro aberto, nós também estamos recebendo professores e professoras de diversas instituições, de redes de ensino diferentes, da rede privada. Então, é um prazer receber vocês aqui, né? Que bom que a gente tem um grupo bastante plural, e isso só favorece a nossa conversa, a nossa discussão, tá? Eu estou gravando essa nossa conversa, né, com a professora Cristiane, mas depois a gente vai ver como é que a gente pode proceder, de repente, para disponibilizar no âmbito da nossa disciplina. Essa atividade, ela é uma atividade que ela faz parte da nossa disciplina. Eu sou professora Patrícia Baroni, da disciplina Didática da Língua Portuguesa, na UFRJ, do curso de Pedagogia. E esta atividade, ela faz parte de um conjunto de atividades que nós ofereceremos durante o período letivo emergencial, que é esse período em que a gente está experimentando esse trabalho nos retângulos, né? Então, aqui estamos com todos os retângulos, né, em funcionamento, tentando dinamizar da melhor maneira possível. Certamente não é a melhor maneira possível, mas nós estamos tentando. Sobre os microfones, né, a gente vai pedir a gentileza de que todo mundo deixe não só o microfone ligado, mas, se possível, também os vídeos, porque a gente tem observado que os vídeos, a câmera ligada, apesar de ser uma interação muito importante para a gente, a câmera ligada às vezes dificulta a nossa conexão, e tem muita gente acessando, né, as plataformas. Então, eu vou pedir a gentileza de que todo mundo, né, exceto a Cristiane, óbvio, eu também vou desligar a minha daqui a pouco, para que a gente também desligue as nossas câmeras, tá? E quem tiver dificuldade, eu já vou fazer também o desligamento dos microfones, né, durante a fala da Cristiane, também para facilitar um pouco o trabalho dela. Vou tomar essa liberdade, né, caso alguém discorde, pode falar, tá? Para que a gente consiga também não ter interferência na fala da professora Cristiane. Bom, nós atuamos aqui no âmbito da disciplina didática da língua portuguesa. É uma disciplina que, nesse semestre, está se propondo, mesmo com o distanciamento físico que a gente está tendo, né, a ser uma disciplina de escuta. Então, a nossa ideia não é essa de que o professor ele vai lá e ele vai ficar dinamizando o ensino da língua portuguesa para os seus estudantes. A minha ideia é que a gente, de certa forma, construa isso coletivamente a partir da escuta. Então, por esse motivo, nós organizamos a disciplina, né, didática da língua portuguesa, em 3 blocos. Nosso primeiro bloco é o bloco de práticas educativas de língua portuguesa na educação infantil, né? Em seguida, nós teremos o nosso segundo bloco, que são as práticas educativas de língua portuguesa na alfabetização. E o terceiro bloco, práticas educativas de língua portuguesa pós-alfabetização. Então, como nós dividimos dessa forma, nós consideramos extremamente importante convidar professores da educação básica, na nossa concepção também são professores do ensino superior, na medida em que eles oportunizam a gente, eles nos formam também, né, quando eles trazem as suas experiências. Então, convidamos professores da educação básica / ensino superior para estarem aqui conosco e compartilhar um pouco, né, fazendo esse ato formativo, as suas práticas. Então, hoje nós recebemos a professora Cristiane, que irá compartilhar conosco um pouco do que ela tem efetivado em seu trabalho ao longo dessa trajetória, né, junto à educação infantil, né, e nós vamos compreender um pouco, até no nosso grupo de trabalho, né, na disciplina, nós temos
estamos procurando criar, né, eu tenho estimulado os estudantes a criarem atividades de língua portuguesa, né, neste período, né, de pandemia, em que nós estamos acessando plataformas, redes sociais. Então, eu tenho estimulado, né, que os estudantes pensem em outras maneiras de promover a língua portuguesa, sobretudo durante este período, que é um período que nos impede de muitas coisas, mas ele também nos permite criar outras coisas. Tá? Professora Cristiane, é um prazer recebê-la, né? Ela vai se apresentar a vocês agora, né? E eu vou agora proceder ao desligamento dos microfones, caso tenha alguém aqui com o microfone ligado. E fique à vontade, é um prazer recebê-la e nós agradecemos imensamente pela sua presença aqui. Obrigada, Patrícia. Boa tarde a todos e a todas. De antemão, queria dizer que eu estou muito feliz com o convite, porque assim, nesse momento de pandemia, né, de isolamento social, nós sentimos muita falta do acolhimento presencial, das nossas aulas. Eu trabalho com educação infantil, né, trabalho na Escola de Educação Infantil da UFRJ, atual setor de educação infantil do CAP UFRJ, e trabalho na sala de leitura, desenvolvendo projetos e assim, o meu contato com as crianças está me fazendo muita falta nesse momento. Eu também trabalho com ensino médio, né, no ensino de literatura e língua portuguesa. Estou sentindo também muita falta dos meus adolescentes, de modo que, quando a gente tem a oportunidade de trazer um pouco da nossa experiência, de poder falar do nosso trabalho, e, sobretudo, porque eu trouxe também imagens, né? Então, assim, quando eu tive contato com essas imagens ao preparar essa apresentação para vocês, essa conversa que nós teremos, a saudade bateu forte aqui no meu peito, sabe? E, ao mesmo tempo que me lembrou que eu estou distante, me fez estar um pouco mais próximo ao trazer esse trabalho aqui e ter essa oportunidade de conversar sobre ele com vocês. A minha formação é letras, fiz graduação em letras português e literatura e fiz mestrado em literatura na UFRJ, ambos na UFRJ. Eu tenho atuado há 4 ou 5 anos em grupos de pesquisa, nessa perspectiva da linguagem, e fiquei 3 anos e meio no grupo de pesquisa da professora Patrícia Corsino, né, na Faculdade de Educação, da UFRJ. E agora eu integro o grupo GProf, na UF, que lida com formação de professores sobre a perspectiva do aporte autobiográfico. O que eu venho trazer hoje para vocês é o meu trabalho, é um pouco do meu trabalho na Escola de Educação Infantil, né, atual setor de Educação Infantil da CAP UFRJ, e eu gostaria de trazer esse trabalho em forma de algumas imagens e fazendo algumas interrupções para explicar para vocês do que se trata, e, na medida do possível, conversando com alguns teóricos. A gente não vai ter muito tempo para falar muito, para teorizar muito, até porque nem era essa a ideia era trazer o trabalho mesmo na prática, mas a teoria está imbricada no nosso trabalho, caminha junto, né? Eu gostaria de começar com um poema do Tiago de Mello, que muito me emociona, chamado Cantiga Quase de Roda. Na roda do mundo, lá vai um menino. O menino é tão grande e os homens tão sós. De pena, o menino começa a cantar. Cantigas afastam as coisas escuras. Mãos dadas aos homens, lá vai o menino, na roda da vida, rodando e cantando. Ao seu lado, há muitos que cantam também. Cantigas de escárnio e de maldizer. Mas como ele sabe que os homens, embora se façam de fortes, se façam de grandes, no fundo carecem de aurora de infância. Então ele canta, cantigas de roda e às vezes inventa algumas, mas sempre de amor a mim. Cantigas que tornem a vida mais doce e mais brando o peso das sombras que o tempo derrama na frente dos homens. Na roda do mundo lá vai o menino, rodando e cantando seu canto de infância. Pois sabe que os homens, embora se façam de grave e de forte, no fundo
carecem de claras cantigas, senão ficam ocos, senão endoidecem. E então ele segue, cantando de bosques, de rosas e de anjos, de anéis e cirandas, de nuvens e pássaros, de sanchas senhoras cobertas de prata, de barcas celestes caídas no mar, na roda do mundo, mãos dadas aos homens, lá vai o menino, rodando e cantando, cantigas que façam o mundo mais manso, cantigas que façam a vida mais justa, cantigas que façam os homens mais crianças. Esse poema, ele vem muito ao encontro do que a gente vai trazer aqui, né? A gente vai trazer alguns projetos que foram desenvolvidos na Escola de Educação Infantil. E esses projetos, eles partem das vivências das crianças. Nós aprendemos juntos, nós aprendemos muito com as crianças. Para a gente começar a pensar no que são esses projetos, eu queria trazer um pouquinho da concepção de projetos da Maria Carmen Silva Barbosa e da Maria da Graça Souza Orne, nesse livro aqui. Projetos Pedagógicos na Educação Infantil. Eu vou ler só um trechinho para a gente conceituar essa ideia de projeto que elas trazem. Um projeto é uma abertura para possibilidades amplas de encaminhamento de resolução, envolvendo uma vasta gama de variáveis, de percursos imprevisíveis, imaginativos, criativos, ativos e inteligentes, acompanhados de uma grande flexibilidade de organização. Os projetos permitem criar, sob a forma de autoria singular de grupo, um modo próprio para abordar ou construir uma questão e respondê-la. A proposta de trabalho com projetos possibilita momentos de autonomia e de dependência do grupo, momentos de cooperação do grupo sob uma autoridade mais experiente e também de liberdade, momentos de individualidade e de sociabilidade, momentos de interesse e de esforço, momentos de jogos e de trabalho como fatores que expressam a complexidade do fato educativo. Então, quando a gente parte da ideia de projeto, é muito importante ressaltar que a gente parte de uma perspectiva participativa das crianças. A gente parte daquilo que as crianças trazem para a gente, através das conversas que a gente tem com ela nas rodas de conversa, no convívio, na rotina, no cotidiano. Então, o projeto ele parte daquilo que a gente quer descobrir, da curiosidade. Né? A curiosidade é o fator central para que a gente inicie um projeto. E pensando em projetos literários, que é o que eu vou trazer aqui, eu gostaria de pensar no que é essa literatura para a gente. O que a literatura ela vai nos ajudar, né, nesse processo aí de contato com o mundo escrito. Né? O quanto é importante observar, assim, a inserção da criança no mundo escrito, no mundo da escrita, não se dá só pela literatura, né? Ela tem contato com a cultura escrita a partir do momento que ela vê uma placa, ela olha um outdoor, ela observa a mãe olhando um rótulo. Então, o contato com o mundo escrito, ele se dá de várias maneiras. Mas o que a gente está trazendo aqui é a perspectiva da literatura. Então, quando a gente pensa numa escola que favorece esse contato da criança com esse mundo escrito, a gente pensa, em primeiro lugar, na arte. A arte é muito importante para tornar esse momento prazeroso, né? De modo que a criança ela vai ter uma relação com a escrita mediada pelo prazer, pela fruição literária. Então, eu queria pensar também o que é essa experiência literária. Como é que a gente percebe essa experiência? Antes, a gente vai falar sobre essa relação que acontece entre a criança, o adulto e o livro. Esse adulto pode ser o professor, pode ser a família. Né? Pensando numa perspectiva de escola, a gente vai pensar no professor. Mas pode ser qualquer um outro adulto. Nós temos uma importante autora que vai falar sobre isso, que é a Yolanda Reis, que ela vai falar que essa relação entre a criança, o adulto e o livro se dá por meio do que ela chama de triângulo amoroso. Né? Ela diz que há um profundo, estou citando assim, nesse momento, que há um profundo conteúdo emocional
que circula entre as páginas e inaugura a experiência cultural de compartilhar o material da intersubjetividade. Essa citação nos é muito cara, e ela está no livro A Casa Imaginária, da Yolanda Reis, em que ela vai trazer a importância da literatura para a criança desde que ela nasce. Ela diz que a criança ela já nasce um ouvidor poético, porque desde as cantigas de roda, a gente já está imerso no universo literário. E eu queria trazer essa ideia de experiência com outro teórico que pode nos ajudar, que é o Jorge La Roça. Jorge La Roça, no seu livro Tremores, né, no primeiro capítulo desse livro, ele vai dizer que a experiência é algo que nos passa, que nos acontece. E ele diz também que não se pode pedagogizar, didatizar, fundamentar em nenhuma técnica ou método essa experiência. E essa experiência, né, essa possibilidade que algo nos aconteça, ela se dá nos detalhes. Então, a gente precisa de um olhar sutil, de um olhar sensível, para estar atento às experiências literárias que as crianças podem experienciar, né, com o contato com a literatura. O primeiro projeto que eu gostaria de trazer, a gente desenvolveu alguns projetos lá na escola, no setor de educação infantil, e a gente não vai dar conta, né, nessa roda de conversa, nessa aula, de trazer todos. Então, eu trouxe 2 projetos, porque eu acho melhor que a gente fale um pouquinho mais de tempo do que falar muito rápido de muitos, né? Então, esse primeiro projeto, vou compartilhar aqui a tela, tá? Esse primeiro projeto é um projeto sobre poesia. Descobrindo a poesia, ou melhor, redescobrindo a poesia na educação infantil. Ele partiu da ideia, deixa eu colocar aqui para slide. Espera aí só um instante. Chega. Eita. Pronto. Esse título se justifica porque ele parte da ideia de que a criança, como a Yolanda Reis trouxe para a gente, ela já nasce um ouvidor poético. Então, a criança já está em contato com a poesia, né, com essa linguagem poética, na sua família, no convívio familiar, quando a gente escuta uma canção de roda, quando a gente escuta uma parlenda, quando a gente brinca através de um jogo simbólico. Então, eu vou trazer para vocês algumas imagens. Essas imagens aqui, elas trazem os nossos encontros, alguns dos nossos encontros literários, que no setor de educação infantil eles se davam de 2 vezes por semana, de 2 a 3 vezes por semana com cada grupo. E aqui a gente tem o grupo dos bebês em um desses encontros. Esse projeto, ele partiu dessa observação de que os livros de poesia muitas vezes ficavam esquecidos na estante, né? Porque a literatura, ela é uma parte da escola, né? A sala de leitura é uma parte da escola um espaço muito visitado por todos. Mas e as poesias? As poesias às vezes acabavam esquecidas. E a gente tentou observar por que razão isso acontecia. Por outro lado, quando a gente traz um texto poético para as crianças, a gente percebe que elas ficam muito atentas à rima, à musicalidade, à forma como o poeta brinca com as palavras, né? Eu vou pular aqui alguns slides, porque a ideia mais é mostrar as imagens. Nessa experiência aqui, a gente leu, né, antes com as crianças o poema O Colar de Carolina, de Cecília Meirelles. E depois dessa leitura,
eu disponibilizei para as crianças alguns colares para elas brincarem, né? E esses colares, é, eles foram muito explorados por elas. A gente vai ter outras imagens aqui desses colares. Aqui eu gostaria de trazer uma citação da professora Patrícia Cursino, e que ela questiona, né? No cotidiano da educação infantil, cabem muitas cantigas e brincadeiras com as palavras. As professoras têm brincado com as palavras junto às crianças? Então, eu trouxe o poema Relógio, de Vinícius de Moraes, que está no livro Arca de Noé. E aí eu trouxe também um relógio de parede. E nesse momento eu pedi para que as crianças fizessem silêncio para que a gente ouvisse o tic-tac do relógio. E elas fizeram. E aí a gente comparou a musicalidade do poema, tic-tac, 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 com esse tic-tac que o som produzido pelo relógio. E depois a gente colocou em seguida a música, foi uma festa, essa experiência. Essa é uma imagem que eu gosto muito, né? Quando a gente pensa no que é esse trabalho com literatura com bebês, por exemplo, né? Toda a educação infantil, mas sobretudo com bebês, há muita preocupação sobre disponibilizar ou não o livro para as crianças pequenas. O livro para bebê ele só pode ser livro de pano, só pode ser livro de banho. Não, podem ser vários livros, devem ser vários livros. E é claro que a gente espera que as crianças vão morder, principalmente se elas gostarem muito. Quanto mais elas gostarem dos livros, mais mordido estará esse livro, mais rasgado estará esse livro. Né? E isso significa que esse livro foi visitado muitas vezes pelas crianças. Então, é claro, a gente ensina a ter cuidado, a gente ensina a conservar o objeto livro, mas a gente não pode perder de vista que se a gente quer que a criança tenha contato com a literatura, a gente não pode deixar esse livro distante delas. A gente tem que oferecer o livro a elas, para que elas tenham essa experiência com o livro. Né? E aos poucos elas vão entendendo que quanto mais cuidados elas tiverem com esse livro, mais tempo eles vão durar. Né? E fora que a gente tem muitas experiências aí para contar das razões pelas quais as crianças morderam ou rabiscaram um livro, né? Enfim, eu teria algumas histórias para contar, mas o tempo é curto, né? Inclusive a Joyce, que está aqui assistindo essa aula, tem uma história muito interessante para contar a respeito disso. Depois, se ela quiser, nos minutos finais, contar uma experiência do filho dela com o livro, ela vai do livro Bárbaro. Depois que a gente trabalhou com a cantiga de roda, como pode o peixe vivo viver fora da água fria, a gente fez algumas experiências com peixes de borracha, né? E as crianças puderam sentir também, né, o que é uma representação desse rio, desse peixe, e a gente também mostrou algumas imagens. E é interessante como a linguagem poética ela pode dialogar com outros tipos de brincadeiras, com outros tipos de expressão da linguagem. Aqui a gente tem a cantiga Sapo, né, o sapo cururu, e aí eu trouxe também alguns sapos, algumas figuras, outras figuras variadas de sapo, e as crianças gostaram muito dessa aí que fecha e abre a boca, né? Eu fiz com cartolina mesmo, depois plastifiquei, de modo que a gente pode abrir e fechar assim, a boca do sapo. Esse jogo simbólico ele vai aparecer também em outra imagem que eu trouxe, em outro slide, que eu trouxe uma sequência de imagens mostrando de que maneira se dá esse jogo lá na escola. Então, eu vou deixar para falar um pouquinho mais sobre ele depois. Aqui a gente trouxe a música, né, e o poema O Pato, de Vinícius de Moraes, e as crianças fizeram algumas máscaras. Algumas máscaras eles fizeram, outras eles pediram para pintar. Então, a gente imprimiu algumas máscaras, cada um pintou a sua maneira. E virou uma festa, né? Porque eles quiseram ensinar toda a trajetória do pato atrapalhado, que é narrada na música.
Esse momento, ele foi muito interessante, né? Porque a gente discutiu aí uma questão de gênero importante. Eu trouxe o poema Bailarina, da Cecília Meirelles, e as crianças, elas fizeram, eu trouxe também uma boneca, que está até aqui, peraí. Uma bailarina em forma de boneca que ela dá corda, né? A gente dá corda nela aqui e ela toca música e eles ficaram encantados. E aí eu trouxe também a caixa de música com a bailarina. Aí a musiquinha vai ficar por um tempo, tá, gente? Eu mostrei a bailarina e mostrei também. Vocês estão me ouvindo? Vem aqui no chat, porque está aparecendo algumas imagens que a conexão está instável. Eu trouxe também uma caixa de música com uma bailarina e formou-se uma fila para ver. E algumas meninas disseram, se sentiram no direito por serem meninas, que elas teriam prioridade, né? E daí um menino de 4 anos disse com muita tranquilidade, meninos também podem fazer balé, sabia? E aí ninguém mais questionou, todos concordaram que sim, e eles sentaram para poder apreciar também a caixinha de música lá com a bailarina. Essas são outras imagens, né? Após a leitura do poema O Colar de Carolina, desculpa. As crianças disputando o livro. Essa imagem eu acho muito linda, que é um bebê indo ao encontro dessa bailarina, após a leitura do poema Bailarina. E agora eu queria trazer para vocês deixa eu fechar outras imagens para a gente pensar aqui em outros projetos que a gente desenvolveu, um outro projeto. Só um momento. Só um momento que eu vou compartilhar aqui. Essa experiência que eu vou trazer aqui, ela não parte, na verdade, de um projeto, não. Mas eu deixei essa imagem de propósito para a gente pensar no que pode vir a surgir, vir a se transformar num projeto ou não, né? Nós temos aí um momento em que a gente teve um encontro com esse grupo, um encontro literário, e aí as crianças escolheram esse livro, porque as atividades são planejadas, eu planejo as leituras que a gente faz para as crianças, porém, se as crianças quiserem outra coisa, quiserem propor outro livro, é importante estar aberto para negociar, né? Em algum momento, eu negocio, eu vou trazer uma leitura que eu preparei e a outra leitura vocês escolhem. Em algum momento, se eu perceber que a turma está muito motivada a mais de uma leitura, eu deixo num canto os livros que eu preparei e aproveito as leituras que eles sugeriram e as leituras deles prevalecem. Porém, se eu preparei uma atividade que eu perceba que vai demorar mais, então eu explico para eles, olha, hoje eu preparei outra coisa, e tento seduzi-los com o que eu trouxe. Então, é uma conversa, é um diálogo, é uma relação horizontal. E aí, nesse dia, eles escolheram a leitura de uma lenda, né? É uma lenda muito bonita do pássaro Uirapuru. E aí, eu fiz toda a leitura do livro que eles escolheram. Só que essa lenda, ela é a lenda de um jovem guerreiro índio que tocava a flauta dele muito bem. E ele vive um amor impossível, porque a jovem que ele amava estava prometida para outro guerreiro. E aí
ele fica muito, muito triste. E aí, na impossibilidade dele viver esse amor, né, impossível, Tupã o transforma em um pássaro. E esse pássaro, ele tem um canto que encanta a todos os seres viventes que habitam na floresta. E aí, o que acontece? As crianças ficaram muito mobilizadas para descobrir que canto é esse e me perguntaram, mas como é que é esse canto? Né? E aí, eu pensei, eu posso fazer uma pesquisa rápida aqui no celular e apresentar para eles o canto do Irapuru. Mas aí, a gente se deu conta que já estava em cima da hora do almoço, não teríamos tempo para isso. Mas as crianças estavam querendo bastante ouvir esse canto. Né? E daí eu vim trazer para vocês, né, um outro teórico, que é o Walter Coan, em que ele vai falar do tempo aion. Ele analisa várias temporalidades, e aí ele vai mencionar o tempo aion, que é o tempo da infância, que é o tempo presente, né? Que é o tempo em que as coisas acontecem. E aqui, naquele tempo ali, naquele momento, as crianças queriam ouvir o canto dos pássaros. E aí a gente pensou, a gente não vai deixar essa falta de tempo, essa correria, nos impossibilitar de ouvir o canto de um pássaro. Será que tem tempo para ouvir o canto do pássaro? Tem. A gente está trabalhando com educação infantil e a gente precisa ter essa sensibilidade de estar atento às sutilezas. E aí, nesse momento, a gente trabalhou com outra linguagem, né? E aí eu coloquei no meu celular, pedi para que as crianças fizessem silêncio, e as crianças fizeram, e a gente reivindicou, foi bonito porque a gente reivindicou esse tempo da experiência. Isso não foi um projeto, mas poderia ser, se, por exemplo, as crianças tivessem curiosidade de conhecerem cantos de outros pássaros, ou então lendas que tratassem de outros pássaros. Podia ser um projeto de tantas coisas, né? Mas isso tem que partir das crianças e dos nossos interesses, né? Se adultos e crianças tivessem mostrado interesse que a gente se transformasse num projeto, poderia ter se transformado sim. Vou passar aqui para a próxima imagem. Essa aqui vocês já viram. Essa também. Agora essas imagens, elas vão trazer um pouco daquele jogo simbólico que eu deixei para depois, não esqueci. Dentre os jogos simbólicos que a gente desenvolveu, né, que a gente trabalhou nesse projeto sobre a redescoberta da poesia, as crianças gostaram muito do jogo simbólico Dedo Mindinho, Seu Vizinho, que traz aquela poesia que se inscreve no corpo, né? Porque é a poesia acontecendo no próprio corpo. E aí, nesse momento, eu já tinha feito algumas leituras com as crianças, e aí as crianças estavam num momento mais livre para aproveitar os livros da sala de leitura. E daí um bebê se aproximou de mim querendo interagir comigo. Ele não quis ler nenhum livro nesse momento. E aí eu comecei a estabelecer esse jogo simbólico, né? Peguei a mãozinha dele e ele prontamente a ofereceu, que ele já sabia o que viria. E aí eu comecei, Dedo Mindinho, Seu Vizinho, Pai de Todos, Fura-Bolo, Mata-Piolho. E tinha uma bebê ali do lado, que ela estava no momento mais dela. Isso a gente procura respeitar esses momentos das crianças, né? A gente estava no momento livre, então ela estava querendo ficar quietinha, a gente deixou. Mas ela está observando, né? A gente brincar de Dedo Mindinho, Seu Vizinho. E aí ela resolve se aproximar. Oferece a sua mão para que eu faça com ela também. E ela gosta, e o outro amigo fica observando. E aí aparece mais um amigo, que deixou de ler o livro que estava lendo para participar desse jogo simbólico. E daí aparecem outros amigos. Né? E aí a gente tem uma imagem que remete a esse mesmo jogo simbólico, que é um momento em que os bebês, que antes era do berçário do grupo 1, eles já estão no grupo 2. O tempo em que foi desenvolvido esse projeto de poesia foi o tempo que eles eram muito bebês ainda. Eles tinham meses, né? Eles estavam no grupo 1. E eles não esqueceram,
desse jogo simbólico. E aí é um momento em que eu estou fazendo com uma criança e a outra criança que aprendeu quando era bebê, já na sua casa, já na sua família, e brincava disso também na escola com o grupo, e ela está fazendo com a amiga. Agora, nesse momento, eu queria trazer para vocês a imagem de uma criança que está lendo o livro com o corpo. É interessante, nesse momento eu queria dizer, né, que o nosso espaço lá, a escola de leitura, nossa sala de leitura, ela busca atender todas as especificidades das crianças, né? E essas especificidades, essas peculiaridades, elas podem ser muitas coisas, e dentre elas, atender as crianças que são público-alvo da educação especial. E aí a gente pensa, né, em algumas ações são pensadas pelo núcleo de inclusão da escola, junto aos professores, e junto aos professores de referência, junto a todos os profissionais da escola. Então, assim, por exemplo, lá na escola a gente tem uma criança com deficiência visual, a gente tem crianças que são autistas, e aí a gente busca sempre pensar em ações para que essas crianças se sintam incluídas, né? Então, a gente observou que para as crianças que têm deficiência visual, a gente precisa descrever as imagens, a gente precisa chamar sempre pelo nome quando a gente quer que preste atenção, principalmente em algumas partes específicas da história, né? Quando a gente está lendo a história. Em alguns momentos, a gente quer que as crianças prestem atenção, uma atenção maior em alguns trechos. A gente muda a entonação. Quando a gente sabe que tem uma criança com deficiência visual, é muito importante chamar a criança pelo nome, para que ela perceba que esse momento da história acontece um clima que é importante. A gente percebeu também que as crianças com transtorno do espectro autista têm algumas especificidades, né, que é muito da criança. Não são todas as crianças que têm o transtorno do espectro autista que vão ter as mesmas especificidades. É preciso observar cada criança. Então, a gente percebeu que uma das crianças tinha muita necessidade de estar no colo no momento da leitura, que ele prestava mais atenção, o tempo de concentração dele, que era curto, tornava-se um pouco maior quando ele se sentia acolhido. E a gente buscou, na medida do possível, adotar essa prática. E é interessante como as outras crianças acolhem, né, nesse momento de literatura, porque, assim, nesse momento de encontro literário, é natural que as crianças queiram estar mais perto do livro. É sempre uma briga para quem vai ficar do lado da Cris. Quando eles entram na sala, no espaço da sala de leitura, os professores de referência sempre se preocupam com isso, porque começa uma briga, eu quero ficar do lado da Cris, não, então o outro lado é meu. E alguns querem ficar no colo. Mas a gente entende que se a gente ficar com a criança no colo, vai ficar difícil para que as outras crianças consigam perceber as ilustrações, consigam enxergar melhor o livro. Mas quando as outras crianças do grupo perceberam a especificidade dessa criança que queria ficar no colo, não houve disputa. Então, esse dado é importante para quê? Para a gente pensar que não podemos subestimar a capacidade das crianças de compreenderem as especificidades. Mas como eles vão compreender? Se a gente conversar, se a gente trouxer isso numa roda de conversa, e isso se constrói no cotidiano. Não é um momento estanque, não é uma única conversa. São nas práticas que a gente vai apontando as necessidades de cada criança e estimulando que elas respeitem umas às outras, né? E às vezes, quando chega alguém de fora e desrespeita isso por falta de conhecimento, as crianças chamam atenção. Não, deixa ele gosta de ficar assim. Isso é muito comum. Eu queria agora trazer um outro projeto que a gente desenvolveu lá na escola, que é o projeto de relações étnico-raciais. Esse projeto ele partiu de uma escolha democrática. Essa escolha democrática ela se deu em algumas etapas, né? A primeira etapa foi um encontro com toda a equipe pedagógica e os professores eles propuseram temas que se pautassem, é claro, nos interesses das crianças e
nós escolhemos as 3 propostas mais votadas por essa equipe pedagógica para serem submetidas a uma votação por toda a comunidade escolar. Então, as crianças, as famílias, os funcionários efetivos, os terceirizados votaram. A gente vai ver imagens agora de representantes de todos esses grupos, né, que compõem a comunidade escolar, escolhendo aí o projeto literário que foi desenvolvido na escola. Então, o projeto eleito foi o projeto sobre relações étnicos raciais. E, partindo desse projeto, nós desenvolvemos muitas ações que foram, na verdade, inspiradas nas propostas de um técnico em assuntos educacionais também, que atua lá na escola, que agora não está mais, mas que até o presente momento ele estava, até 2 meses, né? 1 mês mais ou menos ele ainda estava lá na escola. O Edmilson Ferreira. Acho que eu esqueci de dizer que eu sou técnica em assuntos educacionais. Então, a minha função lá na escola, no setor de educação infantil, é técnica em assuntos educacionais. E ele estava, na época, o Edmilson Ferreira, ele estava fazendo doutorado, já na escrita da tese, sobre o tema microações afirmativas em contextos significativos de infância. Então, como esse projeto foi eleito pela comunidade escolar, mesmo eles estando de licença para a escrita da tese, eu fiz convite, e ele gostou bastante, porque depois entrou na tese dele, né? Todo o projeto entrou na tese dele, foi bem interessante, para escrever o projeto junto comigo. E aí nós escrevemos juntos o projeto e pensamos em algumas ações que foram construídas a partir desse projeto. Uma ação que foi uma ação muito importante e que nos é muito cara foi uma estante, né, que foi um legado do projeto, catalogada com o título Livros de Temáticas Africanas ou Afro-Brasileiras. Então, essa estante, ela é muito procurada por todas as crianças da escola, mas, sobretudo, por crianças negras. E isso é um dado muito importante, né? A representatividade. A gente percebe o quanto essas crianças, elas procuram essa estante, buscando se encontrar, desde os bebês. E essa imagem ela vai retratar isso. E aí, em alguns momentos, essas crianças, elas pegam o livro dessa estante, de forma autônoma, e pedem para quem estiver na sala, para mim, para as professoras de referência, para algum estagiário, para quem estiver perto delas no momento, lerem o livro, ou então elas preferem se recolherem no momento de leitura solitária. Essa imagem aí, ela vai mostrar um dado, né, uma experiência do projeto muito interessante. Esse bebê, ele sempre ia nessa estante por um bom tempo e escolhia o mesmo livro. E aí ele lia esse livro, eu cheguei a perguntar algumas vezes se ele gostaria que eu lesse para ele, ele não quis, e esse bebê tem 1 ano. Agora provavelmente já deve ter feito 2, mas nessa ocasião ele tinha 1 ano. E ele escolhia esse livro, que é o livro Histórias da Preta, da Heloísa Pires Lima. E esse livro, ele apresenta, como vocês estão vendo na imagem, uma ilustração bem grande, né, de uma mulher negra na capa. E aí ele realizava a leitura dele silenciosa e solitária, porque ele preferia ler sozinho. E assim, a contemplação em que ele se envolvia, elas renderam fotos lindas, né? E eu tive a oportunidade de mostrar as fotos, algumas dessas fotos para a mãe dele, e a mãe dele ficou muito feliz e emocionada, né, por saber que o filho dela se sentia representado no acervo da escola. Isso é muito importante. Outras imagens dele. Essa outra experiência, dentro desse mesmo projeto de relações étnicos raciais, ela se deu com um outro bebê negro que estava na sua semana de inserção na escola, então ele estava chegando na escola. E aí, quando ele estava nessa primeira semana, normalmente as crianças iam para o espaço da sala de leitura.
para os encontros literários. Mas nesse momento, como estávamos numa semana de inserção, para não alterar muita rotina, eu fui até a sala, me disponibilizei para ir até a sala. Cheguei até a sala com uma cesta de livros. Dentre esses livros, eu tinha um livro pop-up, que é um livro em que as imagens saltam das páginas, né? E esse livro, ele chama muita atenção das crianças. O nome do livro é O Pintinho. As crianças brigam, disputam esse livro com mordidas, empurrões. É a verdadeira paixão das crianças, dos bebês lá na escola. E aí as crianças estavam terminando o lanche. Como ele já tinha terminado o lanche dele, eu me apresentei com a cesta de livros e quis dar as boas-vindas para ele, oferecendo o quê? O famoso livro Pintinho. Ele reagiu muito bem, né, à minha aproximação, mas ele não demonstrou muito interesse no livro que eu estava trazendo. Porém, ele enxergou um livro na cesta chamado Cadê? O livro da Graça Lima. Chamou muita atenção dele. E aí ele se agarrou ao livro e ficou fixado nos personagens que haviam no livro. Um bebê negro, assim como ele, brincando com a sua mãe também negra. E aí eu deixei que ele explorasse o livro primeiro, e aí ele ficou caminhando pela sala com o livro. E aí depois, né, depois que ele fez isso com muita desenvoltura, eu ofereci a minha leitura para ele. Como ele estava nesse processo de andar para lá e para cá, eu percebi que não seria muito confortável para ele sentar e ler em cima de uma almofada. Eu li do jeito que ele quis. E aí ele prestou muita atenção no que eu lia, nas ilustrações. Quando eu terminei de ler, ele ainda quis explorar aquele livro por mais tempo. E ficou caminhando com o livro na mão para cima e para baixo, observando atentamente cada página. E ele sempre procurava esse livro também, né? E aí eu percebi que ele se encontrou ali, ele viveu essa experiência de se encontrar nas páginas de um livro. Então, assim, os sentidos que ele atribuiu àquela leitura foram fundamentais para a construção da subjetividade dele. Depois eu tive a oportunidade de conversar com a mãe dele também sobre esse evento e outros eventos que aconteceram também nesse projeto. E a mãe dele disse que ele tem preferência por desenhos animados também, que temos personagens negros. A representatividade para todas as crianças são importantes, mas para ele era assim era gritante, ele buscava muito isso. Então, numa outra ocasião, eu trago um outro exemplo desse mesmo bebê. Eu trouxe o livro A Princesa e Ervilha, da Raquel Isadora. Essa autora ela adaptou o clássico, né, A Princesa e Ervilha, nas paisagens africanas, com personagens também africanos. E aí, esse livro tem ilustrações belíssimas. E enquanto eu estava folheando o livro, ele parecia muito fascinado com essas ilustrações. E se mostrou assim, muito concentrado no que estava acontecendo ali na história. Em um dado momento, né, eu precisei pegar um objeto que estava atrás de mim, numa caixa atrás de mim, inclusive tem um bebê lá atrás já pegando esses objetos. E nesse momento, a ilustração, ela tinha um príncipe negro e a sua pretendente, né? E as faces deles ocupam um espaço muito grande na página. E foi nesse momento que eu achei muito interessante, em que ele, parecendo que estava experimentando uma roupa para ver se cabe, ele encostou o rostinho dele ao rosto do príncipe negro, né? Ilustrado na página. E o primeiro pensamento que veio na minha cabeça, né? O que será que ele pensou? Será que ele pensou se cabe ou não um espaço, né? Se cabe ou não um rosto negro ocupando um lugar na nobreza? Será que cabe? E as microações afirmativas desenvolvidas no projeto, relações étnico-raciais, estavam ali para mostrar que cabe sim. Essa última imagem que eu trouxe aqui, ela está ligada à ilustração. O quanto a ilustração, ela também dialoga com o texto, né? É importante ressaltar que quando a gente trabalha um texto, quando a gente escolhe um texto, um livro,
na educação infantil, de literatura infanto-juvenil, é importante lembrar que a ilustração ela ocupa um espaço muito importante. Aliás, qualquer livro que tem uma ilustração, ela ocupa um espaço muito importante. Porém, na literatura infantil, ela está no mesmo patamar da linguagem escrita que está ali. E são todos autores, tanto o ilustrador. É importante sempre fixar isso. Quando a gente abre um livro para ler para criança, a gente não vai falar, a gente tem um autor e um ilustrador. Nós temos dois autores, quem escreveu e quem ilustrou. Quem ilustra é tanto autor quanto quem escreve. E esse livro, que é o livro Este é o Lobo, do autor Alexandre Rampazzo, ele ilustra e escreve esse livro, ele traz aí uma ilustração, logo nas primeiras páginas, o olhar assustador do lobo. E essa criança, ela tenta reproduzir esse olhar. Ela estava nesse movimento quando eu resolvi registrar, pedir para uma professora registrar a imagem dela tentando reproduzir esse olhar assustador do lobo. É isso, gente. Não sei se eu excedi meu tempo, Patrícia. Mas eu vou dar mais tempo para as Jane, eu crianças. estou tão encantada aqui com o seu trabalho. Nossa, assim, estou apaixonada mesmo, muito interessante, muito bacana. Que coisa linda a gente saber que o nosso colégio de aplicação está fazendo um trabalho tão incrível, tão respeitoso, né, tão generoso e tão pleno de qualidade, né? Um trabalho na educação pública, né? Que a gente sabe. Você espera um pouquinho, filho? Então, um trabalho assim tão qualificado dentro da educação pública, né? A gente tem acostumado a escutar a escola pública sempre sendo desqualificada, e eu acho muito importante a gente ter essa escuta dos professores, falando das suas propostas, para a gente ver o quanto que é bacana que tem sido produzido na escola pública, né? Que incrível, referenciado. Então, assim, eu só tenho a te agradecer imensamente pelas suas contribuições, pelas suas palavras, pelo tanto que você contribuiu com a formação de tantos estudantes que estão aqui presentes hoje na sua live. Eu vou perguntar, caso também alguém queira fazer, eu acho que é isso. Agora a gente pode começar esse momento de roda de conversa, quem quiser fazer alguma pergunta. O pessoal está elogiando bastante aqui no chat, mas a gente não tem nenhuma pergunta. Eu só queria fazer, assim, duas colocações rapidinhas, que foi me motivando, né, me trazendo umas coisas legais. Então, assim, uma coisa que eu queria saber é o seguinte, né? Você falou essa coisa da gente ler com o corpo, né? A criança lê com o corpo, né? Todo o corpo da criança lê, né? Sim. Não é só o olho que lê. E aí eu vi as crianças todas, né, mergulhadas, livres, né, juntas. E aí a pergunta é, como é que você está pensando nessas interações, né, que elas são tão necessárias para o ato de ler, né? Nesse momento, nesses novos tempos pandêmicos que nós estamos vivendo, né? Essa é uma questão. E a segunda questão também, que eu acho que uma grande contribuição que você está trazendo, principalmente para os estudantes de pedagogia que estão aqui, né, que estudam com Patrícia Cursino, com as professoras que você foi citando, com a Núbia e tal, é que você traz, assim, no âmbito da prática, né, essa questão de que uma atividade pedagógica que produz conhecimento, que tece conhecimento com essas crianças, ela não necessariamente ela é uma prática vertical, ou seja, que o professor está ali, elabora uma atividade para ensinar determinado conhecimento para outra criança. Você cria as atividades e as crianças vão despertando as suas motivações. Então, achei isso muito bacana, né? Porque uma das propostas que eu trouxe para a disciplina é que a gente pensasse em atividades para crianças de educação infantil. E aí, às vezes, eu percebo que alguns estudantes têm essa dificuldade de pensar que a atividade não precisa ser necessariamente para ensinar
um determinado conteúdo, mas assim, você pode provocar essa construção, e aí a literatura ajuda bastante, a poesia, né, traz muitas contribuições, né, mesmo com os bebês, que a gente acha que, não vou deixar livro com o bebê porque ele vai comer, que ele vai estragar e tudo. E assim, quão rico, né, é essa oportunidade da criança botar a mão, morder, sentir, né? Nada é mais bonito dentro da educação infantil de quando a criança, por conta própria, pega o livro e abraça o livro. Eu acho que tem muito significado nessa ação. E assim, quem trabalhou com educação infantil já viu em algum momento isso acontecendo, né? Então, acho que é um pouco disso, Cristiane. E se mais alguém quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Eu vou voltar na questão de que, caso alguém queira certificado, né, por favor, colocar o nome completo e o e-mail. Tá bom. Então, sobre esse momento da pandemia, né? Eu vou trazer um curto relato, né, de uma das crianças da escola. A mãe entrou em contato comigo para falar sobre uma leitura que estava mobilizando muita criança e que essa criança estava fazendo essa leitura por meio de PDF. E ela apresentava para a criança, e aí eu pensei, poxa, mas e o objeto livre? O objeto livre é tão importante, né? Nós temos as leituras digitais, que é uma outra proposta, que é diferente de um livro em PDF, que às vezes a gente faz sem um determinado cuidado com a ilustração, às vezes as ilustrações saem distorcidas. Tem também a questão do direito do autor, que é importante a gente, né, estar atentos. E aí eu pensei, bom, eu tinha a possibilidade de fazer isso, né? E aí eu falei, eu vou presentear essa criança com esse livro. E aí eu pedi o endereço e a Livraria Travessa estava com uma promoção de frete grátis. E aí eu mandei um livro de presente para essa criança. E a mãe filmou e mandou para mim as imagens. Então, o que eu quero trazer, na verdade, é o relato dessa filmagem que ela mandou, né? Que eu não vou expor aqui para não expor a criança. Mas foi tão interessante a alegria da criança quando abriu o pacote, tinha ali um livro dentro dele, né? E ali ela começou a ler com a mãe e fez casa com o livro, fez casinha, fez um abrigo, o livro serviu para várias outras narrativas. E aí, um tempo depois, cerca de 1 mês e meio depois, porque as crianças, o mesmo livro ele suscita várias narrativas para as crianças. Então, quando a criança fala assim, mãe, lê de novo, né? Tem que ler, porque a criança, aquele livro não disse tudo que tinha para dizer para ela. Então, ela quer de novo, de novo, de novo. E aí, ela me mostrou um vídeo, me mandou, né, pelo WhatsApp, 1 mês depois, da criança contando a história para ela, uma criança de 2 anos. E daí a criança conta a história, o livro tinha palavras difíceis, né? E ela começa a ler e aí ele interrompe a mãe e ele mesmo traz a palavra. Eu sei que existem muitas questões que às vezes dificultam o acesso da criança ao livro, né? Embora a gente tenha várias políticas, a gente tem biblioteca, que no momento também, nesse momento de pandemia, fica complicado. Mas eu acho que é o momento da gente pensar, se a gente for pensar em atividades remotas, a gente criar atividades de leitura, de literatura, da gente lendo o livro para as crianças, lembrando as leituras que já foram feitas, aquelas leituras que já foram feitas. Quando a professora ou o professor trouxer essa leitura e enviar um vídeo, se esse professor, no caso, tiver que realizar uma atividade remota, é muito mais interessante relembrar as leituras que já foram feitas, sabe? Que já suscitaram outras narrativas, outros vínculos entre ele ou ela e as crianças. E aí as crianças, quando tiverem contato com esse livro, com essa leitura, com esse vídeo, toda aquela experiência, todas as memórias que aquela experiência trouxeram para ele, vão ser rememoradas. Eu acho essas atividades muito mais importantes, muito melhor do que a gente pensar em atividades que as crianças precisem realizar. Uma atividade mais forçada, né? Que a criança tem que produzir
uma narrativa a partir de uma leitura literária. A partir do momento que a criança tem que, essa frase, a criança tem que, isso já quebra a função estética. Então, é importante que a gente, nesse momento de pandemia, tanto nas nossas casas, com as nossas crianças, quem tem criança em casa, tanto para o professor que precisa realizar uma atividade para as crianças, sempre pensar que essa relação com o texto literário, ele tem que estar mediada pela fruição estética. A gente tem que pensar no prazer que aquela leitura vai oferecer para a criança. Você tinha falado outra coisa que agora me fugiu. A pergunta foi essa, mas tinha uma outra... Você tocou em outro ponto importante, Patrícia, que agora me fugiu a memória. Na verdade, eu falei também sobre a questão da atividade não intencional, né? De você não... Sim. Sim, da gente pensar também que as crianças elas podem propor atividades a partir das suas vivências. Né? Então, assim, quando eu até trouxe uma fala do La Roça, né? Quando ele fala que a experiência ela não pode ser didatizada, pedagogizada. Essa fala eu acho muito importante para a gente pensar nisso. A gente faz um planejamento, sim, a gente pensa, é muito importante, né, a gente planejar as nossas atividades para as crianças, mas a gente tem que entender que numa dimensão horizontal, numa relação horizontal, em que a gente entende a criança como um sujeito sócio-histórico que tem também a possibilidade, tem o direito de propor as suas atividades, ele tem direito de participar ativamente daquele planejamento. E como é que essa criança participa ativamente do planejamento? É claro que não vai ser numa reunião pedagógica, com um caderninho, com uma caneta nas suas mãos, numa roda. A gente não pode conceber isso. Como é que a criança participa desse planejamento? Nas interações, nas brincadeiras, na rotina, né, no cotidiano. E quando a criança ela mostra interesse por algum assunto, através de uma inquietação, né? Eu, a Priscila Basílio e a Michele Matos, nós escrevemos um texto que vai ser publicado pela revista Práticas do Pedro II, chamado... Deixa eu achar aqui o nome do texto. Ele vai ser publicado... Espera aí, só um momento. Educação infantil em tempos de pandemia, em busca das borboletas. Nesse texto, Patrícia, a gente traz essa questão da sutileza mesmo da educação infantil. De que maneira a gente precisa, não só nesse momento de pandemia, mas em toda a prática, todo o cotidiano da educação infantil, a gente precisa apresentar esse olhar sensível, né, essa peculiaridade da educação infantil de observar as sutilezas, por isso a gente tem esse Em Busca das Borboletas, porque o texto parte de uma vivência que aconteceu, que eu registrei, no pátio da escola, em que eu achei tão bonita essa experiência, né? E eu só fiz registrei em forma de um mini-conto. Eu estava no pátio e, de repente, eu observo algumas correndo para um lado, daqui a pouco elas corriam para o outro. E aí eu fiquei, né, querendo saber o que estava acontecendo ali. E eu me aproximei dessas crianças e perguntei, o que vocês estão procurando? E elas disseram, você não está vendo? As borboletas. E aí eu pude observar com espanto que elas estavam correndo atrás de uma minúscula borboleta amarela, que eu não observei com meu olhar adulto. E ali essas crianças me fizeram parar para observar com cuidado, observar devagar, como diz o La Roça aí nesse texto do capítulo 1 do livro Tremores. Olhar devagar, olhar com atenção, olhar com calma. E aí eu pude observar essa linda e minúscula borboleta amarela. E nesse texto, a gente vai para a educação infantil, é isso, é estar atentos a essas sutilezas do cotidiano. E é nesse momento que as crianças participam do planejamento. Muito obrigada, Cristiane. Mais alguém tem alguma questão para colocar?
A gente quer fazer roda de conversa com o pessoal conversando mesmo, tá, gente? Não é um lugar só para a gente falar e vocês escutarem, não. Tragam as experiências de vocês, a narrativa de vocês. Tudo bem que é um retângulo de conversa, né, Patrícia? Mas assim, tudo bem, tá valendo também. A gente tenta experimentar outras coisas, né? Isso. Bom, acho que Joyce, você não quer falar da sua experiência, Joyce? Você tá aí, Joyce? Joyce. Oi, tudo bem? A sua experiência com o livro Bárbaro. Bem-vinda, Joyce. Eu estou pelo celular assistindo. A conexão, ela não está muito boa hoje, então eu não sei se você está ouvindo, se está cortando. Estamos ouvindo. Eu não consigo te ouvir de volta. Então, assim, se você quiser relatar a experiência, a gente procura a minha conexão não boa, vai ficar cortando, e você conhece, você sabe, eu compartilhei contigo. Então, se você quiser, tá? Fica à vontade, porque mesmo você me respondendo, daí eu não estou te ouvindo muito bem, fica botando. Até sair, voltei de novo, não está rolando muito bem hoje, infelizmente. Eu não me lembro de detalhes. A gente consegue ouvir. Aí. A gente está ouvindo. Me ouvindo? Sim. Eu vou ficar sem ouvir. Agora era que eu não estou falando, tá? Eu vou tirar. Eu vou ficar sem a imagem. Então, o que aconteceu foi o seguinte. No ano passado, durante uma atividade dessa leitura, quando eu veio os meus alunos até lá, eu trabalhei no ano passado até julho desse ano no FRJ, da infantil. Fui professora de alunos de 4 anos no ano passado. E nós fomos, né, na sala de leitura, a Cris contou a história chamada Bárbaro. Eu não lembro a autora agora, né, mas foi muito interessante, gostei que logo lembrei o quanto meu filho iria assim, curtir ouvir essa narrativa, conhecer esse livro de história. Foi quando eu pedi emprestado e levei para casa, então, devolver em seguida. Contei a história em casa, ele explorou o livro, ele se divertiu, né? Até pedi se podia ficar mais diazinho, tudo bem, ok, porque ele gostou muito. E fiquei logo pensando assim, poxa, tá aí o livro que eu vou depois adquirir, porque ele se interessou. Esse livro, ele não tem escrita, ele é livro de imagem, né? De ilustrações, assim, trazendo a história. Então, não tem parte escrita no livro. E, num momento, me ausentei do curso dele, quando eu tornei, ele estava com a caneta na mão, escrevendo no livro, né? Aí a mãe fica como? Nossa, tá rabiscando o livro da escola, mas ao mesmo tempo foi assim. Eu entendi que ele estava explorando aquele material e o que conhecia mais eram livros com escrita. Ele tem alguns sem escrita, mas que ele não se interessava tanto. Esse momento, pelo qual ele se interessou, ele ficou mais próximo. E aí, então, eu perguntei a ele, filho, o que você está fazendo? Eu estou escrevendo a história, mãe, porque aqui não é escrita, então eu estou escrevendo a história. E foi muito legal ver como que ele entendiu, como que ele gostou, como que ele realmente explorou esse material, como a Cris falou. O livro é as marcas do acesso da criança a ele. Então, depois eu comprei um livro novo para a escola e esse livro dele, com a escrita dele, ficar para sempre na nossa casa, o registro desse momento maravilhoso, essa interação dele com esse material maravilhoso que é o livro. Ele sempre vai ter próximo dele. Essa foi a experiência, gente. Que bom deu para compartilhar, espero que entendido direitinho. Um beijo. Não sei se deu para ouvir, eu consegui entender a história, mas eu vou só resumir um pouquinho, para quem não conseguiu ouvir, para quem saiu um pouquinho só picotado, Joyce, mas eu consegui entender, mas talvez esteja favorecido o fato de eu tenha me favorecido o fato de eu ter ouvido de você a experiência, né? A Joyce pegou emprestado na escola, ela pediu para mim. Você conseguiu ouvir bem, né, Patrícia? Então, acho que não preciso contar de novo, então. Acho que todo mundo ouviu, né?
É isso. Preciso contar, então. Eu não sei, acho que se alguém não tiver entendido, eu entendi, achei incrível a história, maravilhosa. A Edneia trouxe uma questão aqui também. É muito interessante essa história. Que ela vai falar da... você podia falar um pouco sobre os livros de imagem? Já escutei professores dizendo que não gostam de livros de imagem. São maravilhosos, né? Eles suscitam muitas histórias. Gosto muito de trabalhar com livros de imagens. E, assim, eu confesso a vocês que quando eu comecei, eu estou trabalhando desde 2011. Então, assim, a minha formação é letras, português e literatura, a graduação, fiz mestrado em literatura, e a minha experiência com a educação infantil, ela se deu na escola. Então, o que eu fiz? Eu era a rata das formações, eu compareci em tudo que era formação, um grupo de pesquisa, né, os grupos de pesquisa dos quais eu participei me ajudaram bastante, as formações na própria escola, os livros, né? Então, a minha formação ela foi se dando através desse meu interesse de buscar aprender. E aí, eu fui num congresso, né, voltado para leitura e literatura, chamado COLE, que acontece em Campinas. E eu fiz 2 oficinas sobre ilustração que foram muito interessantes. Eu já tinha lido bastante sobre ilustração até chegar nessa oficina, mas essa oficina ela me ajudou bastante, porque ela confirmou algumas aprendizagens e me trouxe outras. Primeiro, o livro de ilustração, ele suscita narrativas várias. Então, a gente tem que ter o cuidado, quando a gente traz esse livro de ilustração, de não contar uma versão única daquela história. Né? Então, assim, como eu faço? Vou tentar falar de uma forma muito prática. Eu pego o livro, então eu não estou com nenhum aqui perto de mim, mas vou pegar esse aqui de projetos da Maria Carmen mesmo, e falo para as crianças, olha, hoje eu vou trazer para vocês um livro de ilustração, falo o autor do livro, né? As informações editoriais do livro, é importante a gente trazer isso, e falo assim, olha, eu vou contar uma história para vocês, mas eu quero que vocês contem junto comigo. Então, eu vou dizer opções. Se vocês enxergarem outro detalhe que eu não enxerguei, ou discordarem dos detalhes que eu percebi, a gente vai conversar. E ali eu vou mostrando as ilustrações. Eu percebo que tem um cachorro aqui. Era uma vez um cachorro. O que esse cachorro está fazendo? E dali a gente vai contando essa história. Porque eles não estão contando sozinhos e eu também não estou contando sozinho. Nós estamos lendo juntos aquele livro. Então, é importante que, assim, às vezes acontece, esse momento é um momento muito dinâmico, né? Aproveito também para dizer que aquela roda perfeita não existe. É raríssima. Eu sei que eu apresentei uma das imagens que eu trouxe, tinha uma roda perfeita. Mas qual foi essa roda? Foi a roda do Irapuru. Porque as crianças queriam muito observar a ilustração, então foi uma necessidade delas estabelecer aquela roda ali certinho para que todos enxergassem. Mas, normalmente, as crianças elas estão uma por cima das outras, umas deitadas nas almofadas, outras... Porque se eu for me preocupar em estabelecer uma disciplina para os corpos presentes na educação infantil, eu vou tirar o direito das crianças estarem livres com seus próprios corpos, ouvirem a história do jeito que querem, da maneira que se sentem confortáveis. Né? Então, isso é muito importante. Esse é o momento da leitura. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de silêncio? Sim, mas silêncio significa não interromper a história de jeito nenhum? Claro que não. Se as crianças quiserem interromper para perguntarem alguma coisa, tudo bem, pode interromper. E se as interrupções forem muitas? Né? Vocês podem ter certeza que alguma criança vai reclamar. Isso sempre acontece. Eu não estou ouvindo direito, assim, está atrapalhando muito. E aí a gente pensa sobre isso. Então, eu acho que é melhor a gente parar de fazer perguntas agora e continuar a história, né? Que tal a gente deixar as perguntas para depois da história? E assim a gente vai negociando esse momento de leitura, né? Que não pode ser autoritário, porque se a gente tiver um momento de leitura autoritário, se eu pego o livro e falo, olha, todo mundo na roda, eu não quero ninguém fora da roda, eu não quero ninguém me interrompendo, eu não quero ninguém levantando a mão na hora errada. Acabou a fruição, gente. Acabou a fruição.
Então, é necessário que as crianças se sintam livres com seus corpos para poderem fruir o texto literário. Então, com a ilustração, é um momento em que tem muitas interrupções. Porque às vezes acontece, eu viro uma página, né, a narrativa contada por aquela ilustração foi interpretada por mim e por elas. Aí eu viro a outra página e aí uma criança diz, olha, agora apareceu isso, volta lá, Cris, volta lá para a gente perceber se realmente é isso que eu estou pensando. Ela quer confirmar uma hipótese. E ali eu volto. Vamos ver se é isso mesmo. E a gente volta. Até uma criança reclamar que está voltando toda hora e aí a gente negocia. É melhor a gente parar de voltar, né? Então, a leitura do livro ilustrado é maravilhosa. Ela suscita narrativas várias que devem ser compartilhadas entre nós. É isso. Cristiane, eu quero agradecer imensamente a você. Não sei se temos mais perguntas, acho que não. Eu estava aqui escrevendo um comentário para a Aline, que me mandou um comentário aqui privado. Agradecer imensamente pelas contribuições que você trouxe para a gente. Eu tenho certeza que a gente vai levar isso para dentro da nossa formação. Ah, sim, tem pergunta da Lidiane. Lidiane é maravilhosa, gente. Aliás, minhas alunas todas, gente, meus alunos. Eu sou super fã deles, Manzoca. Então, a Lidiane perguntou assim, aqui, olha, você chegou a ter alguma experiência de contação com alunos surdos? Não cheguei a ter essa experiência, mas é uma experiência que é desafiadora, né? E eu acho que aí a gente precisa, eu acho que como eu falei, sobre quando a gente pensa em atividade voltada para crianças do público-alvo da educação especial, a gente tem que considerar as peculiaridades. Por exemplo, quando a gente recebeu na escola uma criança que tinha deficiência visual, foi inevitável que a gente fizesse contato com o Instituto Benjamin Constant para pensar, junto com o núcleo de inclusão, estratégias para que essa criança se sentisse incluída na escola. Então, eu acho que cada experiência, Lidiane, é um desafio. E aí a gente precisa enfrentar esse desafio. Eu ainda não enfrentei esse. Mas eu penso e já pensei em algumas estratégias, né, mas que só serão comprovadas na prática, quando eu viver essa experiência. Eu imagino que o apelo visual deve ser importante. E, assim, eu acho que é fundamental que a gente busque apoio em todas as áreas do conhecimento para integrar essas crianças na escola. E eu não tive essa experiência ainda com crianças surdas. Obrigada, Cristiane. Bom, acho que agora a gente já encerrou as perguntas, também já ultrapassamos até o nosso horário aqui. Eu agradeço imensamente toda essa sua disponibilidade de estar com a gente. Em nome da turma de didática da língua portuguesa da UFRJ, nós agradecemos imensamente pelas oportunidades que você nos cedeu de experienciar um pouquinho, junto com você, as vivências na educação infantil. E acho que a gente já pode encerrar. Você quer se despedir? Quer fechar? Sim, só queria dizer que eu agradeço muito a presença de vocês. Foi muito bacana esse momento, né? Como eu falei, pude matar a saudade desses momentos de trabalho dos quais a gente está distante presencialmente. E é isso, eu estou disponível, se precisarem trazer alguma outra questão, posso deixar meu contato com a professora Patrícia e disponibilizar que ela disponibilize, né, esse contato para quem quiser. E é isso, estamos juntos. Tá joia. Muito obrigada mesmo, Cristiane. Bom, pessoal, vou encerrando aqui. Se por acaso alguém que precisar de certificação não tenha escrito, por favor, coloca aqui rapidinho no chat, tá? Nome completo e e-mail, por favor, tá? Cristiane também, daqui a pouco a gente vai mandar o seu certificado, né, de participação na live. E muito obrigada mais uma vez pela parceria, né? A Aline vem do grupo de pesquisa da Biologia da Linguagem da UFRJ, né? Veio debatendo, discutindo essas questões, né? A abordagem gerativa que ela traz. Enfim,
A gente teve hoje assim, um público bastante plural e eu fico muito feliz por isso, porque é nessa diversidade que a gente acredita, né? É verdade. Então, gente, um grande abraço para todos. Tenham um bom dia, fiquem bem, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Até, gente. Beijo.